Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero tratar sobre alguns assuntos mais específicos da não cumulatividade do ICMS e do IPI. Se você ainda não assistiu o vídeo introdutório sobre a não cumulatividade, eu sugiro que você pare esse vídeo, assista o vídeo introdutório primeiro e depois volte para esse vídeo. Então vamos começar com a discussão sobre a não cumulatividade do ICMS. O ICMS é um tributo, um imposto de competência estadual, conforme a previsão do artigo 155, inciso 2º da Constituição Federal. Segundo o artigo 155, inciso 2º, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Então é aqui que está a autorização dada pela Constituição Federal aos Estados e ao Distrito Federal para a criação do ICMS. E ainda aqui no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1º, é que nós temos a previsão da não cumulatividade. A Constituição, nesse dispositivo, é clara em dizer que o imposto previsto no inciso 2º será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços, com montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal. Então, com essa previsão expressa da não cumulatividade, existe essa possibilidade de compensação do que foi pago em etapas anteriores com o que será pago na etapa futura. Assim, conforme já explicado no vídeo anterior, o que temos é a possibilidade de utilização dos créditos dos valores já pagos a título de ICMS para abater daquilo que será pago na próxima etapa. Ou seja, calculamos o valor da venda, aplicamos a alíquota de ICMS e descontamos o que já foi pago para conseguirmos saber o que deverá ser recolhido aos Estados e ao Distrito Federal nessas operações. Porém, ainda aqui no parágrafo 2º, inciso 2º, temos uma regra constitucional específica sobre a possibilidade de utilização desses créditos. Diz o parágrafo 2º, inciso 2º, que a isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação, não implicará crédito para compensação com montante devido nas operações ou prestações seguintes. E já a linha B diz que também acarretará a anulação de crédito relativo às operações anteriores. Portanto, se em determinado momento na cadeia produtiva nós temos uma operação que está isenta ou onde não haverá incidência do ICMS, e desde que não haja nenhuma regra específica na legislação em sentido contrário, o que vai acontecer é a impossibilidade de utilização de crédito nas operações seguintes a essa que é isenta, e também ocorrerá a anulação do crédito que aquela empresa que realizou a venda isenta obteve com a aquisição dessa mercadoria. Então essa regra constitucional tem dois efeitos principais. O primeiro, impedir a utilização de créditos para o futuro, mas também anular aqueles créditos que foram concedidos no passado. E lembrando, isso só vai acontecer se não houver uma previsão legal específica em sentido contrário. Então é a regra que existe, que se aplica de maneira geral, mas a legislação pode dispor de maneira diversa. E ainda nessa discussão da impossibilidade de utilização de crédito em etapas futuras e da sua anulação no caso de isenção ou não incidência, também precisamos falar sobre a base de cálculo reduzida. Em muitas situações, os estados concedem benefícios fiscais por meio da redução da base de cálculo. Os tribunais têm entendido que essa redução da base de cálculo nada mais é do que uma isenção parcial, de forma que essa impossibilidade de utilização desse crédito e essa anulação do crédito obtido também será realizada nas situações de redução da base de cálculo, porém de maneira parcial, considerando-se que os tribunais entendem que esse tipo de benefício fiscal é a mesma coisa que uma isenção parcial. Estabelecidas essas premissas iniciais da Constituição, o próximo passo é entendermos quais são as atividades que permitem o creditamento para fins da não cumulatividade do ICMS. Não será qualquer aquisição ou qualquer prestação de serviço que implicará no direito de crédito para fins de pagamento do ICMS em relação às vendas e serviços prestados em momento posterior. E isso está previsto na Lei Candir,
Lei Complementar 87 de 96. Essa lei é uma lei que é considerada como uma norma geral de direito tributário e regula quais são os limites do ICMS no Brasil. Assim, os estados que têm o direito de criar o ICMS precisam obedecer a essa lei complementar, que é a eles aplicável. Segundo a Lei Candir, artigo 20, para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive é destinado ao seu uso ou consumo ou ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual, intermunicipal ou de comunicação. Então aqui temos a regra geral daquilo que é permitido utilizar a sistemática da não cumulatividade. Porém, o parágrafo 1º traz uma regra de que não dão direito a crédito às entradas de mercadorias ou utilização de serviços resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas, ou que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento. Portanto, a possibilidade de creditamento só se dá naquelas situações em que a compra da mercadoria ou a prestação de serviços que é adquirida pela empresa está dentro de sua atividade. Se é algo que está fora de sua atividade, não se permite o creditamento para fins de não cumulatividade, ou seja, as aquisições relacionadas a produtos ou serviços que não se incluem nas atividades da empresa não poderão ser utilizados para fins de creditamento de ICMS. Alguns exemplos que já foram considerados como situações alheias à atividade da empresa são a aquisição, por exemplo, de veículos de transporte pessoal, de mercadorias ou serviços que têm por objetivo a realização de atividades culturais, de atividade de lazer, de atividade esportiva. São atividades que não estão dentro daquela atividade principal da empresa. Elas podem até ajudar a empresa a ter uma melhor performance, mas não é aquilo que a empresa se propõe a fazer do ponto de vista de atividade para finalidade lucrativa. Também não são considerados como aquisições relacionadas efetivamente à atividade empresarial, aquelas aquisições destinadas à ampliação do estabelecimento comercial. Então, nessas situações específicas, pelo menos de acordo com o que vem sendo decidido pelos tribunais, não é permitido creditamento na aquisição desses produtos ou serviços que não se enquadram nesse conceito de atividade principal da empresa. Para finalizar a discussão sobre o ICMS, também é importante mencionar que é possível creditamento quando mercadorias são adquiridas para o ativo permanente da empresa. Essa é a regra prevista no artigo 20 da Lei Candir, parágrafo 5º, inciso 1º e 2º. Então, segundo o parágrafo 5º do artigo 20 da Lei Candir, para efeito do disposto no caput do artigo, relativamente aos créditos decorrentes de entrada de mercadorias no estabelecimento destinadas ao ativo permanente, deverá ser observado, inciso 1º, a apropriação será feita à razão de 1,48 por mês, devendo a primeira fração ser apropriada no mês em que ocorrer a entrada no estabelecimento. E segundo, em cada período de apuração do imposto, não será admitido o creditamento de que trata o inciso 1º em relação à proporção das operações de saídas ou prestações isentas ou não tributadas sobre o total das operações de saídas ou prestações efetuadas no mesmo período. A regra aqui é a de que é possível o creditamento de ICMS na aquisição de bens destinados ao ativo permanente, porém esse creditamento ele será utilizado ao longo de 48 meses. Então não é possível que a empresa utilize tudo de uma vez só. Ela terá que dividir esse crédito tributário em 48 prestações, em 48 meses. Porém, esse aproveitamento de 1/48 ele ficará limitado caso a saída posterior de mercadorias seja isenta ou não tributada. Essa é a previsão do artigo 20, parágrafo 5º, inciso 2º da Lei Candir, que diz que em cada período de apuração do imposto não será admitido o creditamento de que trata o inciso 1º em relação à proporção das operações de saídas ou prestações isentas ou não tributadas sobre o total das operações de saídas ou prestações efetuadas no mesmo período. De forma que, havendo saídas isentas, a possibilidade de creditamento dos valores relativos à aquisição de mercadorias para o ativo fixo da empresa deverá ser realizada de maneira proporcional. O inciso 3º do parágrafo 5º traz a regra de maneira um pouco mais específica sobre como que isso deve ser realizado.
Aqui fechamos a discussão sobre o ICMS, porém é importante lembrar para os senhores que, além da Constituição e da Lei Candir, também é necessário que vocês conheçam as regras mais específicas sobre o ICMS. Principalmente a legislação de cada estado, o regulamento do ICMS de cada estado que você irá trabalhar, bem como as regras que são aplicáveis a todos os estados, por exemplo, os convênios e os ajustes CINIEF, além de outras normas jurídicas que são aplicáveis a esse imposto. Agora, passamos para a análise da não cumulatividade no IPI. O IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados, de competência da União e previsto no artigo 153 da Constituição Federal. Segundo o artigo 153, compete à União instituir impostos sobre produtos industrializados, e a não cumulatividade está prevista no parágrafo 3º, inciso 2º, que diz que o IPI será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Da mesma forma que o ICMS, nós precisamos entender quais são as aquisições realizadas por um contribuinte do IPI que poderá ser utilizado para acreditamento para fins de não cumulatividade. Segundo o regulamento do IPI, Decreto 7.212 de 2010, somente aquisição de matéria-prima, de produtos intermediários ou de matéria de embalagem é que gerará crédito para fins da não cumulatividade do imposto sobre produtos industrializados. Essa é a regra prevista no artigo 226, inciso 1º, que diz que os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão creditar-se do imposto relativo à matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente. Então o que temos aqui é a possibilidade de creditamento somente de produtos que são utilizados no processo de industrialização, seja para fazer parte do novo produto ou quando eles são consumidos para a realização da industrialização em si. Agora, um ponto que é relevante, que fica claro na leitura aqui do artigo 226, inciso 1º, é que, ao contrário do ICMS, não existe direito de crédito no IPI para bens que são destinados ao ativo permanente da empresa. Assim, para a não cumulatividade do IPI, só haverá o direito a crédito para os produtos que estão diretamente relacionados ao processo de industrialização. Com isso, fechamos aqui mais um vídeo sobre a não cumulatividade, tratando de alguns aspectos específicos do ICMS e do IPI, e vejo vocês em uma próxima oportunidade. Até mais!